Ok, pessoal. Então, nós estávamos falando dessas diferenças básicas, né, entre necrose e apoptose. Então, só reforçando, né, a continuação do vídeo anterior, nós vimos que Não. na necrose o que acontece é a ruptura da membrana e a autodigestão da célula por um conjunto de enzimas, né? Na apoptose, não. A apoptose se caracteriza pela fragmentação da célula em corpúsculos apoptóticos que são rapidamente reaproveitados, né? Então, basicamente, a diferença é essa, tá? Então, a apoptose, vocês só conheciam a apoptose como uma via de morte. Vocês conhecem a apoptose dos livros como um tipo de morte programada, né? Que ela tem como função substituir células antigas, né, por células novas. Na realidade, a apoptose é um programa, é uma via de morte celular, né, que é estritamente regulada de fato, né, que é estritamente regulada e é ativada no momento em que ela foi programada para acontecer. Só que a apoptose é essa via de morte, ela pode ocorrer e ela ocorre geralmente no contexto patológico, perdão, num contexto fisiológico, geralmente ela ocorre, mas ela também pode acontecer, essa via de morte pode ser ativada em um contexto de doença, em um contexto em que um agente biológico induziu esse programa de morte das células, tá? Então, aqui é só para mostrar para vocês a diferença básica, né, entre de células que entraram em apoptose, que é a tela intestinal, mostrando enterócitos normais, uma célula que começa a apresentar, né, picnose do núcleo, e essa célula começa a se fragmentar em vários corpúsculos, olha, aqui, 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 ainda tem um pouco aqui e aqui, ó. E esses são, de fato, os corpúsculos apoptóticos originários daquela célula, entende? E no final, esses corpúsculos são reaproveitados, tá? Ok? Então, a ativação dessa via de morte celular, que é a apoptose, ela pode acontecer através de duas vias. Uma via intrínseca, também chamada de via mitocondrial, e uma via extrínseca, tá? Que é iniciada pelo receptor de morte. Então, eu vou falar de uma maneira bem resumida, tá? Para que a gente possa entender. Então, vejam só. Toxinas, radiações, lesões radiativas, né, a nível de DNA, eles induzem o aumento de uma proteína, um aumento da síntese de uma proteína P53, tá? E essa proteína P53, ela ativa na mitocôndria a produção de moléculas que vão induzir a apoptose, tá? Essas apoptose têm um conjunto de enzimas dentro da própria célula, chamado de caspases. Então, as caspase, mas também ativam o colapso do citoesqueleto, levam ao colapso do citoesqueleto. E no final, essas células se fragmentam em corpos hipocóticos, tá? Então, veja, por que essa via é chamada de intrínseco mitocondrial? Porque ela é ativada dentro da célula e ela tem a participação. Só que a coisa que eu expliquei para vocês, talvez de maneira bem clara, é que quando a célula sofre lesão no DNA, ela produz uma proteína chamada de P53 para reparar essas lesões. Agora, quanto maior a lesão no DNA, maior o nível de P53. Então, a célula entende que quando o nível de P53 durante uma lesão por radiação, toxina no DNA foi muito alta, a concentração de P53 também está muito alta e se indica que essa lesão foi muito grave. Então, a célula é como se a célula entendesse e dispara mecanismos para que ela se auto-elimine, porque não é interessante você ter uma célula com mutação a nível de DNA, porque quando ela se multiplicar, ela vai passar essa alteração. Isso pode gerar células mutantes, né, que vão deturpar todo o sistema. Então, essa via é intrínseca, porque perceba que ela se inicia dentro da célula, ou pelo aumento da produção de P53, ou pela liberação de moléculas pró-apoptóticas pela mitocôndria.
que levam à ativação de uma cascata enzimática. Nessa cascata enzimática, as caspases, elas configuram destaque, tá? E aí, as caspases ativas, elas vão ativar caspases finais que induzem, de fato, a ativação de endonucleases por fragmentação do DNA e a ativação de proteases que vão levar ao colapso do citoesqueleto, levando à fragmentação da célula em corpúsculos apoptóticos. Então, como se dá a ativação da apoptose pela via intrínseca, né? Se dá pela liberação de moléculas que vão se ligar no receptor. Então, você tem um receptor que é chamado de receptor de morte, mas o ligante que é uma molécula. Isso vai ativar caspases iniciais e ativam caspases finais, que vão ativar endonucleases que degradam o DNA, que vão ativar também proteases que vão levar ao colapso do citoesqueleto. E isso leva à fragmentação da célula em corpúsculos apoptóticos. Percebam, gente, que na via intrínseca, ela pode se dar, ela acontece dentro da célula, ela pode se dar pelo aumento da concentração de P53 e também pela produção de moléculas pró-apoptóticas pela mitocôndria, tá? Perceba isso. E na via extrínseca, se dá pela a ligação por um ligante, que é uma molécula, no receptor de morte, que leva à ativação de uma cascata de reações enzimáticas, que no final ativam caspases efetoras. Percebam que a via comum é a ativação de caspases efetoras, independente de ser via intrínseca ou via extrínseca, tá? Que no final leva à fragmentação do DNA e o colapso do citoesqueleto, e a fragmentação da célula em corpúsculos apoptóticos. Ok? Então, a apoptose, que ocorre de maneira fisiológica, ela está presente em vários contextos, né? Por exemplo, durante a embriogênese. Vocês viram que lá na embriogênese as massas celulares elas aumentam de tamanho e elas vão se moldando, tá? Então, essa multiplicação de célula e essa eliminação de célula para os órgãos ganhar forma, né, tamanho e característica, ela é ativada via apoptose, tá? A involução de órgãos, que depende de hormônios, sobre privação do hormônio. Por exemplo, o útero, o ovário. Quando eles deixam de receber os hormônios que estimulam eles começam a evoluir. Ou seja, eles entram em atrofia e depois hipoplasia, que estão relacionadas à perda de células. E essa perda de células se dá pela ativação da apoptose. Eliminação também de linfócitos autorreativos. No processo de produção de linfócitos, alguns linfócitos, eles podem, né, não reconhecer os nossos antígenos como sendo nossos, e aí eles têm que ser eliminados, e eles são eliminados por apoptose, tá? Morte de células que cumpriram sua função, como por exemplo os piócitos, também. A ativação da apoptose num contexto patológico, ela acontece, como eu já tinha dito para vocês, num contexto que ocorreu lesão no DNA, por radicais livres, por toxinas, por radiação eletromagnética, tá? Então, ocorre o aumento do nível de P53, que diretamente pode ativar caspases efetoras, ou indiretamente pode ativar a mitocôndria a produzir moléculas pró-apoptóticas, que ativam caspases iniciais, caspases efetoras, endonucleases e proteases. Tá? Morte de células tumorais se dá por apoptose também, por indução da apoptose. Rejeição de transplantes também pode acontecer, tá? O que é que acontece? As minhas células do meu sistema imune não reconhecem as células daquele órgão que foi colocado em mim, que foi transplantado para mim. E aí os linfócitos nesse caso, né, que são essas células específicas, eles produzem várias moléculas ao redor dessas células, que são chamadas de perforinas. Então, formam-se poros nas células. Tá?
Então, imagina aqui, ó, uma célula que foi transplantada no indivíduo. Agora, imagina milhares de células que formam esse órgão. Então, um linfócito, ele pode não reconhecer, mesmo havendo uma compatibilidade. E aqui, ó, essa célula tem receptores, né, na sua superfície, e o linfócito também tem. Aí o linfócito, o que é que ele faz? Ele reconhece que essa não é uma célula nossa e ele tem que eliminar ela. O que é que ele faz? Produz um monte de enzimas, chamadas de perforinas. Elas formam poros na membrana da célula. Percebe que logo daí vai haver um desequilíbrio hidroeletrolítico? Vai. Mas o linfócito, ele produz outras enzimas, chamadas de granzimas. Essas granzimas penetram dentro desses poros, chegam no citoplasma, ativam caspases finais, que vão levar à ativação de endonucleases e ativação de proteases, fragmentação de DNA e colapso do citoesqueleto. E com isso, ocorre o que nós chamamos de rejeição. Tá? O mesmo mecanismo acontece com morte de células tumorais. O mesmo mecanismo acontece com células infectadas por vírus, por exemplo. Ok? Aí essa rejeição ela pode ser aguda, hiperaguda, etc. Tardia. Ok? Então vejam. Só que, por que que isso aqui aconteceu no contexto patológico? Porque não era o momento das células terem ativado a apoptose. Elas entraram em apoptose devido a agentes etiológicos. Concordam comigo? Ok? Veja, então, o que é a necrose? A necrose, na realidade, ela é um tipo de morte tecidual, ou seja, é uma lesão irreversível, né? Que ocorre em um órgão ou parte do órgão, né? Pode acontecer no órgão como um todo, mas geralmente é numa parte do órgão, e o indivíduo ainda, no qual o indivíduo ainda permanece vivo, né? Com as funções orgânicas conservadas. Então, aquela necrose, aquela morte, ela é localizada, ela é focal. O indivíduo está vivo, e aí, obviamente, depois ele vai apresentar as repercussões. Os mesmos agentes que causam lesão reversível reversíveis são os agentes que causam lesões irreversíveis, ou seja, necrose, agentes físicos, químicos, biológicos, tá? E etc. Bom, então, você falou que nós conseguimos reconhecer as características da lesão reversível e da lesão irreversível. Falei. Você nos disse que uma das características morfológicas da apoptose é a fragmentação da célula em corpúsculos. Você mostrou isso. Ok, eu mostrei. E quais são as características da necrose? Como eu reconheço um tecido que apresenta necrose? Quando ele apresenta essas 4 características, tá? Picnose, cariorrex, cariólise e eosinofilia celular. Então, a picnose se refere ao núcleo hipercromático, isso indica que o DNA parou de funcionar. O cariorrex mostra que é uma característica na qual as células apresentam uma distribuição irregular da cromatina. Ela pode até se acumular na forma de grumos, tá? E a perda também dos limites do núcleo. E a cariólise, que há uma dissolução do núcleo completa. Depois que há a dissolução do núcleo completa, porque vocês sabem que a necrose ela se caracteriza por uma autodigestão da célula, na área vai ficar apenas uma mancha, né, uma sombra de uma área eosinofílica. Tá? Então, toda vez que a gente observar essas características, lembre-se que nós estamos diante de necrose. Então, observamos aqui as fases da necrose. Tá? Então, aqui é um baço, né? E aqui as mesmas células desse baço entraram em necrose. Veja, a célula era isso tudo aqui, ó. Tá? Perceba que o núcleo ele retraiu, tá? E agora ele está bem menor e hipercromado. Isso é chamado de picnose. Depois do outro processo, a cariólise, cariorrex, ele se caracteriza pela perda do limite nuclear. Aqui você sabe o que é o limite do núcleo. Citoplasma e núcleo.
Aqui o limite nuclear ele é perdido e a cromatina se apresenta na periferia do núcleo em forma de grumos, na cariorrex. A cariólise se caracteriza pela dissolução total do núcleo e já essa perda do limite nuclear bem mais acentuada, tá? E no final fica apenas uma área, uma sombra do que era a célula, uma área eosinofílica. Então, essas são as características da necrose, tá? Então, é importante a gente perceber isso, ok? Então, fazendo uma comparação entre necrose e apoptose, nós podemos extrair muitas informações, muitas, né? Então, com relação ao tamanho celular, na necrose, a célula aumenta de tamanho. Por quê? Porque ela sofreu degeneração hidrópica, aumentou de tamanho, acumulou água, e depois ela sofreu necrose. Na apoptose, né, o tamanho da célula já é reduzido devido a essa retração. Na necrose, as características nucleares são quinose, cariólise e cariorrex. Aqui a gente pode incluir a picnose, tá? O núcleo também fica picnose, mas ele já se fragmenta, tá? Entre necrose e apoptose, observa-se que a membrana citoplasmática é rompida e o conteúdo é extravasado para o meio extracelular. Na necrose isso não acontece. Com relação à digestão dos conteúdos intracelulares, na necrose ocorre digestão desse conteúdo, tá? E extravasamento desse conteúdo para o meio extracelular. Na apoptose, os conteúdos eles estão intactos, tá? Na necrose ocorre inflamação, na apoptose nenhuma, não acontece. E qual o papel fisiológico e patológico, né? Existe um contexto que envolve as duas, existe. Na necrose é sempre patológico. Na apoptose, ela pode geralmente acontecer no contexto fisiológico, mas ela também pode se dar no contexto patológico, tá bom? Em especial quando ocorre lesão a nível de DNA. Ok? Então, existe uma relação muito estreita, né? Uma relação direta entre necrose e inflamação. Por que numa área de necrose ocorre inflamação? Por que isso acontece? Vocês vão ver isso bem detalhado em farmacologia. Mas eu vou explicar aqui de maneira bem simples, tá? O que acontece é o seguinte, que durante a necrose ocorre o rompimento da membrana e também a ativação de enzimas que vão degradar os lipídios de membrana, como, por exemplo, a ativação de fosfolipases, que eu já tinha dito lá. Fosfolipases, proteases, endonucleases e ATPases. As fosfolipases, elas degradam fosfolipídio de membrana. Uma dessas fosfolipases é a fosfolipase A2. Ela degrada os lipídios de membrana e produz um produto chamado de ácido araquidônico. Esse ácido araquidônico ele vai servir de substrato para as enzimas que estão nos tecidos, como, por exemplo, ciclooxigenase 1 e 2. Ou também para lipoxigenases. O que acontece é que esse ácido araquidônico, ele serve de substrato para a ciclooxigenase 2. E aí ocorre a produção de mediadores pró-inflamatórios, como, por exemplo, prostaglandinas. Ok? E pode servir para a formação de leucotrienos, que são substâncias inflamatórias. As prostaglandinas são pró-inflamatórias, os leucotrienos são agentes pró-inflamatórios, ágil. Então, é por isso que quando ocorre lesão, morte tecidual por necrose, ocorre a ativação da apoptose, e isso, ocorre a ativação da inflamação, porque a fosfolipase A2 degrada os lipídios de membrana, produz ácido araquidônico, produto dessa degradação. Esse araquidônico serve de substrato para algumas enzimas, como, por exemplo, ciclooxigenase 1 e 2, e a ativação delas leva à produção de mediadores pró-inflamatórios, dentre eles prostaglandinas e leucotrienos, exatamente. É por isso que nós tomamos anti-inflamatórios. E um deles inibe a enzima ciclooxigenase 2. Se não me falha a memória, a 1 e a 2, né? Tanto faz.
E aí eu tenho diminuição da produção de prostaglandina. Logo, eu tenho diminuição do efeito inflamatório. Ok? João, aqui, o que é que você está mostrando? Eu estou novamente mostrando as características da necrose. Tá? Então, vejam. Aqui é um tecido hepático de um paciente que tomou paracetamol e teve uma intoxicação. Paracetamol é uma droga hepatotóxica, né? Então, o que é que a gente consegue perceber aqui? Nesse primeiro momento aqui, eu observo células com vacúolos, tá? Então, nós poderíamos dizer aqui que essas células, elas apresentam degeneração hidrópica. Só que a lesão progrediu. E aí as células, elas entram em necrose. E quais são as características? Quinose. Percebe? Ó, percebe que os núcleos desse aqui, dessa área, eles são menores do que esse, então ocorreu uma retração, tá? Depois, cariorrex, né? Os núcleos vão se fragmentando, a cromatina vai adquirindo em forma de grume mais periférica, até que completa-se a cariólise, que é a dissolução completa dos constituintes nucleares. E note que nessa área já também apresenta uma área de eosinofilia celular. Então, eu estou diante de uma necrose, João? Está. Ok? Aqui é para mostrar para vocês um tecido hepático normal. Tá? Aí, ó, olha a diferença. Na intoxicação por paracetamol, degeneração hidrópica, nessas células aqui, ó, apresentando vacúolos. E aí, isso era uma lesão reversível, ela progrediu para uma lesão irreversível, já apresentando agora a picnose. Cariorrex, né? E cariólise, e eosinofilia celular. Ok? Só para reforçar essa informação, tá? Ô, João, toda necrose se apresenta, toda necrose é igual? Necessariamente sim. Agora, a maneira como essa necrose se apresenta, ela vai diferir de acordo com as características de cada tecido, tá? E aí, dependendo do tipo de tecido e da constituição, obviamente, tecidual, a necrose ela pode se apresentar de maneiras diferentes, com padrões morfológicos diferentes. E são esses padrões morfológicos distintos que eles, E aí, mas tudo bom? eles podem indicar Tô botando na aula. o tipo de necrose. Deixa ela aqui. Pode deixar ela aqui, mas deixa aí. Eu vou ir para a famosa. Eu? Eu tenho que botar pressão. Pessoal, tem alguém que está com o microfone ligado. Sim, é verdade. Márcio. Então, agora nós vamos falar sobre os tipos de necrose, ok? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma parada para que a gente comece agora a falar dos tipos de necrose. E a gente volta, tá bom? Ok?